Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática, mais uma questão de planilhas de cálculo falando sobre o LibreOffice Calc. Essa questão também serve se aplicada ao Excel. Então, essa questão que eu vou citar agora é do LibreOffice Calc, mas ela funciona também se a questão fosse do Excel, que também é uma planilha de cálculos. Acompanha comigo a leitura. Considere a planilha abaixo, criada no LibreOffice Calc 4.1 em português, e ali vem a planilha. A fórmula correta, que deve ser digitada na célula B8, para somar somente os valores dos itens com status aprovado é... Bem, antes de ir para a planilha, que eu já vou demonstrar essa função, é importante saber que quando a prova indica uma fórmula para somar somente os valores dos itens com status aprovado, isso quer dizer que ele deseja somar se está de acordo com um critério. E a função que soma se está de acordo com o critério é a função soma-se. Soma-se quer dizer somar se está de acordo com o critério. Mas vamos ver na prática da planilha e depois voltamos à questão. Acompanha comigo então aí no passo a passo. Observe, eu tenho aí a minha planilha do LibreOffice Calc. Aqui eu tenho uma planilha bem similar àquela da questão, certo? E eu gostaria aqui na célula B8 somar somente os valores aqui da coluna B que estão de acordo com o status aprovado. Isso quer dizer que eu não quero somar todos os valores indicados na coluna B, e sim somente os valores que estão de acordo com o status aprovado. Como é que eu faço essa função? Primeiro, coloca o sinal de igualdade para indicar o início de uma fórmula. Depois, digita o nome da função soma-se, porque é a função soma-se que soma se está de acordo com o critério, e como eu quero somar só o que está de acordo com o critério aprovado, então eu tenho que usar a função soma-se, porque é ela que soma se está de acordo com o critério. No primeiro argumento da função soma-se, nós vamos digitar o intervalo onde vamos procurar o critério. Se o critério está na coluna C, eu vou colocar no primeiro argumento o intervalo C2, C6. Porque no primeiro argumento colocamos o intervalo onde vamos procurar o critério. E aqui o critério é aprovado, ele quer somar se está de acordo com o critério aprovado. Portanto, temos que procurar o critério na coluna C, e a coluna C, os dados dessa planilha da coluna C vão da célula C2 até C6. Então, primeiro argumento, o intervalo onde se procura o critério. Depois tu coloca um ponto e vírgula para separar os argumentos, e no segundo argumento é digitado o critério desejado. Como o critério é aprovado, ele é um critério textual, ele deve ser colocado entre aspas. Então percebe que no segundo argumento eu coloquei aprovado entre aspas, porque no segundo argumento nós colocamos o critério. Se o critério é um texto, ele deve ser colocado entre aspas. Então agora na minha função soma-se, eu indiquei como critério aprovado. Quer dizer, eu quero somar se está de acordo com o critério aprovado. E no terceiro argumento é colocado o intervalo onde estão os valores que serão somados, que é o intervalo soma, que no meu caso os valores estão na coluna B, então eu vou colocar B2, dois pontos, B6, fecha parênteses. Por que eu botei B2, dois pontos, B6? Porque o terceiro argumento é o argumento do intervalo soma. Os valores que eu desejo somar estão na coluna B, e eles vão da célula B2 até a célula B6. Então, no terceiro argumento, eu coloquei B2, dois pontos, B6, porque é ele que contém o intervalo de fato dos valores que serão somados. Olhando agora a minha função soma-se, como ela vai funcionar? O LibreOffice Calc e o Excel pegam o critério aprovado, procuram o critério aprovado no intervalo indicado no primeiro argumento, que diz C2, dois pontos, C6, encontram o aprovado aqui na célula C2, na célula C4 e também na célula C5. E agora eles vão somar de B2 até B6, observa, eles vão somar de B2 até B6 somente os valores que estão de acordo com o critério aprovado. Portanto, eles vão somar só 31,2, porque está de acordo com o critério aprovado, 29,5, porque tem o critério aprovado, e 12,9, que tem o critério aprovado. Os outros valores que não têm o critério aprovado, a função soma-se não vai somar. Quer ver? Ó? Vamos pressionar Enter. Percebe? O resultado foi 73,6, que é o resultado da soma dos valores que estão de acordo com o critério aprovado. Essa é a ideia da função soma-se. Somar se está de acordo com o critério.
Sempre que uma prova sugerir que o usuário não deseja somar todos os valores e somar C está de acordo com o critério, deve-se usar a função soma-C. Vamos voltar então à nossa questão. Observa, quando ele disse a fórmula correta, que deve ser digitada na célula B8, para somar somente os valores dos itens com status aprovado tem que ser a função soma-C. E a função soma-C nós encontramos aqui na letra C de Canadá, onde ele botou soma-C, C2, 2.C6, que é o intervalo onde o usuário vai procurar o critério. Depois, no segundo argumento, aprovado, que é o próprio critério, nesse caso entre aspas porque é texto. E no terceiro argumento, B2, 2.C6, indicando qual é a coluna que será somada de fato. E aí será somado os valores das células que vão de B2 até B6, que estão de acordo com o critério aprovado indicado. Então, falou de somar de acordo com o critério, tem que ser a nossa função soma-C, tanto dentro do Excel quanto no LibreOffice Calc. Nesse caso, a função soma-C funciona da mesma maneira nesses dois programas de planilha. Ok, pessoal? Era isso então, letra C de Canadá, resposta, função soma-C. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve lá no nosso canal. Um abraço, bons estudos e até a próxima!